Eu parei quando meus pais foram me inscrevendo em concursos de televisão. TV. Fui parar nesse do SBT, que o Celso Portiolli apresentava. Daí eu sempre participava com esse intuito de alguma gravadora me ver cantando e me contratar. Sempre foi o meu plano na minha cabecinha. Gente, isso com 8 anos? É, uns 8 anos. Os vídeos são muito engraçados, depois vale muito ver. Eu vou pesquisar. Gente, eu muito inteligente. Me achava com 8 cantora. anos, gente, imagina. Visionária, com 8 anos eu tava brincando de vender produto na frente da minha casa. Eu não fazia nada. Eu brincava de lojinha também, cantando. Tudo eu fazia cantando. Eu vendia suco na frente da minha casa, que não passava ninguém. Empreendedor, mas empreendedora, mente empreendedora. Isso é verdade. É isso. Você tinha fé, entendeu? As pessoas iam chegar. Aí, enfim, cheguei nesse programa, cantei. E aí o Celso Portiolli achou que eu levava jeito pra televisão. Mas não comunicou, nem eu, nem minha família. Ele Visionário. Muito. Inclusive, devo muito a ele. Ele foi realmente um padrinho, assim, na minha vida artística. Ele é demais. E dentre outras coisas que eu nunca trouxe a público, porque, enfim, mas ele foi uma pessoa maravilhosa, que realmente, assim... Se não fosse ele, basicamente não estaria aqui. É isso. E aí ele começou a fazer algumas gravações de sketchzinhas. Ai, Pri, decora esse textinho aqui. Faz isso. E aí eu... fazendo lá tudo que me mandavam. Nem perguntava, eu era muito exibida, assim, gostava da coisa. E aí, ele fazia essas gravações, não contava exatamente pra o que era. Aí, resumindo, ganhei esse programa, fui pra continuação dele, que era lá no México, na Televisa, na parte internacional, que era uma criança representando o seu país da América Latina, e eu fui representando o Brasil. Fiquei confinada numa casa, era um reality show com câmera, tudo, desse tamanho. E seus pais? Eu fui só com a minha mãe e eu só via ela 2 minutinhos à noite antes de dormir. Mas, gente. Era bem BBB, assim, era muito legal. E aí fiquei 1 mês confinada, fiquei em 4º lugar dentre as, sei lá, eram quase 20 crianças. E lá na Televisa, a Televisa queria me contratar, porque também gostaram muito de mim e tal. E aí, no México? E assim, tudo muito surreal, porque eu saí de uma realidade muito humilde. Aquilo não tinha nada a ver com a minha realidade mesmo. Então, essas informações chegavam pra mim eu já achava lindo, né? Tudo pra mim tava bom. Mas pros meus pais, eles ficavam, gente, o que a gente faz? O que tá acontecendo? E aí, nessa, minha mãe comunicou o Celso aqui no Brasil, falou, velho, eles querem contratar, o que faz? A gente não entende nada disso. E aí o Celso falou, vem pro Brasil, que eu garanto que tem alguma coisa melhor. Mas ele não falava o que era. Resumindo, quando a gente voltou, nesse meio tempo, essas gravações que ele fez comigo foi pra mostrar pro Silvio Santos, pra o SBT me contratar. Calma aí, ele fez as gravações, tipo, por vontade própria? Sim, anjo. Gente, que maravilhoso! Um anjo, assim, dentre outras coisas que ele nunca teve a obrigação de fazer, e ele fez e mudou a minha vida e da minha família, assim. Ô, Celso, se quiser gravar, a gente tá aqui, coloca aí pra gravar. Ele é maravilhoso. Demais! E aí, resumindo, quando eu voltei pro Brasil, o Silvio concordou, me contratou. Na mesma fita, tava o Yudi, aí contratou o Yudi também. 3 meses depois de conversa, contratação, eu tava apresentando o Bom Dia e Companhia e fiquei 10 anos fazendo carreira lá. Surreal. Surreal. Nunca quis, nunca foi pretensão. Aí acabou que o meu grande sonho, que era a música, realmente veio se concretizar muito tempo depois. Mas foi tudo muito, muito de Deus, assim, muito certinho. Tudo foi no tempo certo, Mas foi uma história muito louca. Muito assim, louca. Tudo na minha vida. Tudo na minha vida é assim, é de surpresa. Mas foi muito louco, muito louco. E o Yudi, ele fez teste, alguma coisa assim? Eles abriram teste? Não teve teste. O Yudi apresentou... participou desse concurso musical que eu participei. A gente se conheceu lá. Inclusive, Glória Groove. Daniel participou. Mentira. A gente se conheceu também no Código Fama. A gente se conhece de criança. Muito Tô chocada, gente. Esse mundo é muito pequeno. Muito todo mundo se pequeno. conhece. E aí o Yudi tava na mesma fita que eu. Aí o Silvio, tipo, esse japonesinho aí, quero ele também. Carismático. E botou a gente lá. E juro, gravamos o piloto. Que o piloto foi pro ar como o primeiro programa. E desde então eu fiquei 10 anos sem parar na TV. Gente, o piloto foi pro ar. Foi. E foi sem avisar também. Gravou o piloto. Nem falaram se ficou bom. Quando eu vi, estava lá. Vou botar aqui. Quando ela... Gente, eu tô muito chocada. Foi muito chocada. E esse tempo que você ficou fora, como você fez com o colégio? Tipo, você perdeu algum ano no colégio por conta de coisa? Não. Era, tipo, deu pra conversar antes, deu pra, enfim... Eles se programar e entenderam, sim, Nessa fase que eu tava de 7 pra 8 anos, quando eu fui pro México, era mais tranquilo, né? Tava ali, primeira série, talvez, não sei. Tinha uns 7 anos, então era mais tranquilo. Mas deu tudo certo, assim. E aí, quando eu voltei, já mudou a minha vida e da minha família d'água pro vinho, assim. E do dia pra noite, literalmente. A gente foi morar em outro lugar, outra realidade, foi muito louco. Muito Sabe louco. o que eu queria saber? Eu não lembro, porque, pô, eu tenho 28.
Você tem Tenho 25. Então eu tinha uns 11. Ó, gente, eu sou muito boa de matemática. Matemática, eu não ia saber fazer essa conta. E eu não lembro se já existia o Bom Dia Companhia antes. Existia o grande Bom Dia e Companhia foi com a Eliana, né? Não é da minha época, mas eu sei. É da sua? Na época que eu assistia, porque eu assistia Bom Dia e Companhia, Sim. eu peguei um pouco de Jaqueline Petkovic e depois teve uma outra dupla, Jéssica e Cauê, que eu assistia. E aí depois foi Priscila e Yudi. Eu lembro da Jaqueline, da Jaque. Essa eu lembro. Então, uma loira também, não era? Eu era bem pequena, mas eu lembro dela. E aí teve essa outra dupla antes de Priscila e Yudi. Aí, quando eu vi, eu tava apresentando o programa que eu assistia. Gente, que loucura. Deve ser uma coisa surreal, né? Os seus pais Hoje faziam eu me o quê? dou conta, assim, porque na época era só legal, né? Era uau, câmeras, luzes, figurinos, pessoas me montando, me maquiando. Eu achava aquilo o máximo. Hoje eu vejo, tipo, que surreal. Realmente é uma história muito surreal que eu me considero muito privilegiada. Meus pais, na época, minha mãe sempre foi servidora pública, trabalhava em secretaria de escola. Meu pai soldava bijuteria. Inclusive, ele que fazia todas as minhas bijus quando eu ia cantar nesses programas. Ele fazia assim, especialmente pra mim. Aí Ai, que desenhava, fofo! fazia brinquinho, colar, tudo combinado. Aí minha tia que fazia minha roupa, porque ela era modelista de várias empresas legais. Aí Gente. esses dias ela me mostrou uma cartinha que quando eu passei no teste pra cantar no Código Fama, eu escrevi uma cartinha pra ela. Tia Du, passei num teste num programa e queria que você fizesse uma roupa pra mim. Você pode fazer? Aí no final, mas é pra sexta, tá? E tá cobrando nada. Mas é pra sexta, tá? Tipo, Você da não mesma esquece. semana. Tipo assim, não interessa se você vai querer ou não. Faz e é pra sexta. Muito, muito legal. Aí toda a minha família, assim, tinha essa participação de todo mundo. Mas a gente veio de família muito humilde, uma realidade muito louca. O que meus pais faziam referente à arte era mesmo dentro da igreja, que eles eram líderes de jovens, então eles tinham essa banda. Aí cantavam, etc. Meu pai tocava, escreviam música, mas ali no lugarzinho da igreja local, tudo Sim. muito entre família, só os meus familiares eram da igreja, então era uma coisa muito familiar. Aí essa coisa macro, bizarra aconteceu do dia pra noite, mudou a vida de todo mundo. Então, você mudou literalmente a vida da sua família, né? Eles mudaram Foi. de trabalho depois que você... Depois, a gente sempre foi muito familiar, assim, meus pais sempre foram muito cuidadosos, então acabou que todo mundo veio trabalhar junto. Então, meu pai se tornou meu empresário. Na época, outros empresários queriam me empresariar, e meu Nossa. pai levou acho que uma das únicas vezes que meu pai encontrou o Silvio Santos, tomou uma bronca do Silvio Santos que mudou a vida do meu pai como empreendedor, empresário, que aí a gente falou, não, então, tem um cara querendo empresariar a gente, esse povo já tem dinheiro, eles querem ganhar dinheiro em cima dela. Aí meu pai, não, mas eu não sei fazer isso. Ele falou assim, então aprende. Aí desse dia em diante, meu pai aprendeu, gerenciou minha carreira até hoje. Hoje ele cuida mais da parte jurídica, a parte artística sou eu, mas ele, se não fosse meu pai, assim, gerenciando tudo até aqui, eu com certeza não teria a carreira que eu tenho. E ele aprendeu. Aí minha mãe precisou realmente cuidar da família. Minha irmã, tem uma irmã mais velha, então também precisava de cuidado. Então ela acabou largando o emprego dela. Mas todo mundo... Pra todo mundo ficar junto. Porque já é uma vida muito louca, a vida artística, né? E começar a ingressar nesse meio pequena precisa de muita base familiar. Então meus pais tiveram essa sacada e...